Plásticos são usados desde sempre, desde os tempos antigos. O que será que é essa história? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Puziol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou trazer uma curiosidade para você. Você sabia que os materiais plásticos já são usados desde muitos anos, até tempos antes de Cristo? Pois é, a gente vai entender direitinho essa história, não os materiais plásticos como a gente conhece hoje, mas você vai ver como os materiais poliméricos em geral são muito importantes para a nossa vida. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Só te lembrando, já se inscreve no canal, deixa sua curtida, seu comentário e compartilha esse vídeo com todo mundo que pode se interessar por esse tema. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo. E ó, você já baixou o meu novo aplicativo de referência para o mercado de plásticos? Lá você vai encontrar valores de referência para temperaturas, contração, dados de secagem de materiais, conhecimento geral a respeito de materiais plásticos, solução de problemas, vai ter acesso a todos os meus vídeos e contato direto comigo em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Então olha só, o link está na descrição do vídeo e no final aqui no PDF que você vai poder baixar, tem um QR Code que você pode baixar o aplicativo também e tem todas as instruções para você instalar. Então não perde tempo, baixa o meu aplicativo de referência para a indústria do plástico. Fechado? Vamos começar com o nosso conteúdo, então. Como sempre, o PDF você pode baixar e o link está na descrição do vídeo e a aula aí na tela agora para você. Vamos falar um pouquinho a respeito de que história é essa de que plástico, polímeros são utilizados desde sempre. Vamos entender direitinho isso daí, tá? Vamos lá. Eu gosto muito desse gráfico aqui. Ele é um gráfico adaptado de uma obra do Michael Ashby, que é um dos papas aí da seleção de materiais, né? Então eu adaptei esse gráfico de um dos livros dele, que mostra a importância relativa entre os diferentes materiais, as diferentes famílias de materiais, ao longo das eras históricas, né? Ao longo do tempo. Então aqui nesse eixo horizontal aqui a gente tem o tempo passando, e aqui a gente tem os diferentes materiais. Então eu tenho aqui um eixo para os metais, um eixo para os polímeros, e a gente vai esmiuçar um pouquinho essa questão dos polímeros, materiais compósitos também, vamos esmiuçar um pouquinho disso daqui, e as cerâmicas, tá? Olha que coisa interessante, né? À medida que o tempo passa, os materiais vão tendo uma importância relativa uns aos outros variável. Ou seja, lá no começo, muitos e muitos anos atrás, mais de 10 mil anos antes de Cristo, os metais tinham pouca importância. Por quê? Porque a gente ainda não dominava a arte de manusear esses materiais, principalmente o fogo, que é o que permitia a gente atingir altas temperaturas e, primeiro, separar esses metais dos minérios e, segundo, conformar esses metais, né? Então, tudo foi começando ali com os metais mais maleáveis, que fundem a uma temperatura mais baixa, né? Mas lá no comecinho os metais não tinham tanta importância. Por quê? Porque não se conseguia utilizar, nem se conhecia como utilizar esses materiais. Ao passo que, olha que curioso, polímeros tinham uma importância bastante grande, mas não são os materiais que a gente conhece hoje, são os polímeros naturais, aqueles materiais que a gente pode extrair diretamente da natureza, como no caso a celulose, a madeira, né? As peles animais. Então, peles animais, o colágeno que está ali na pele pode ser considerado um polímero, pode ser considerado então um polímero natural. A gente utiliza, né? Utilizava para proteção, utilizava para proteger do frio, do clima, esses materiais. E os pelos de animais, né, lã e etc., que também são polímeros naturais e que podem ser utilizados. Esses sim tinham grande importância naquela época, porque era basicamente só coletar e utilizar, certo? Então, fica aqui a dúvida tirada, né? Que materiais poliméricos são esses que eram importantes lá atrás? Os materiais naturais, tá? E os materiais compósitos? Os materiais compósitos, na verdade, podem ser até uma variação das cerâmicas, que eram muito interessantes aqui. Os achados arqueológicos provam bastante isso daí, né? As cerâmicas eram muito utilizadas, é basicamente argila, né? Ou, para usar uma palavra que talvez o pessoal que trabalha com cerâmica não goste muito, mas é o barro, né? Que você pega ali
e faz os utensílios, né? Faz pratos, faz jarras, potes para armazenar o que você queira. E onde entram os materiais compósitos aqui? Principalmente essa argila misturada com outros elementos para resistência estrutural, como, por exemplo, palha, madeira ou até mesmo fibras naturais. Então, os materiais compósitos já existiam aqui atrás, é lógico que não com a tecnologia que é hoje, não da forma como a gente conhece hoje, mas existiam lá com essa filosofia. O que a gente percebe, então, é que à medida que o tempo vai passando e a tecnologia vai evoluindo, os materiais vão mudando de importância. Então, à medida que a gente começa a dominar o fogo, começa a dominar as técnicas de metalurgia, os metais começam a ganhar uma importância maior frente aos materiais que eram tradicionais à época e que têm, comparativamente, menos resistência, principalmente para a fabricação de armas e equipamentos de proteção. Tá? Então, aí os metais começam a ganhar uma importância bastante significativa e os polímeros começam a perder importância significativa porque também o ser humano passa e deixa de ser um coletor e extrair aqueles materiais da natureza como eles simplesmente são obtidos e passa então a criar os seus próprios materiais e industrializar ou pelo menos tratar esses materiais manualmente de uma forma diferente, tá? O mesmo vai acontecendo com os compósitos, né? Você vê que anda mais ou menos junto aqui polímeros, os compostos e as cerâmicas perdendo um pouco de importância, enquanto os metais vão ganhando importância. Agora, olha só que coisa curiosa. Esse primeiro passo aqui, né, ó, ele leva muito tempo. Né? A gente vai de 10.000 antes de Cristo para 5.000 antes de Cristo, então 5.000 anos ali andando, depois 10.000 anos sem as coisas mudarem de forma significativa. Mas a partir do momento que a tecnologia começa a caminhar e caminhar muito rápido, a gente percebe que em espaços de tempo cada vez menores, essa importância vai mudando. Ao passo que chega no século XIX, século XX, a gente domina muito a arte de trabalhar com os metais. A gente conhece tudo de metais. Mas os materiais plásticos, como a gente conhece hoje, de fato ainda não surgiram. Né? Os polímeros ainda são os materiais tradicionais ali que a gente coletava na natureza, os materiais naturais. E por isso que a importância deles é bastante diminuída, porque, como eu falei agora, é a era da industrialização, a gente cria os próprios materiais. O mesmo acontece com os compósitos e com as cerâmicas. Tá? Então, os metais ganham muita, muita, muita importância. Até que chega uma época aqui, ó, 1940, no meio do século XX, onde acontece o quê? Guerras. Principalmente a Segunda Guerra Mundial, que alavancou, embora seja algo ruim, alavancou, por um lado, a tecnologia de fabricação, a tecnologia industrial e também a tecnologia de materiais. O que fez com que os metais não necessariamente perdessem a importância que tinham e que têm até hoje, mas começou a equilibrar um pouco mais o jogo entre os outros materiais. Ao passo que a gente chega no mundo de hoje e a gente tem um bom equilíbrio de importância entre os diversos materiais que são utilizados. Tá? Então, você vê aqui que, à medida que a nossa tecnologia muda, a nossa tecnologia aumenta, a importância dos diferentes materiais vai mudando, ao passo até que a gente chega num equilíbrio nos dias de hoje, tá? E, principalmente, o espaço de tempo para essa mudança tecnológica vai diminuindo cada vez mais. Então, a cada vez mais a gente vai tendo novas tecnologias aparecendo e que influencia esses materiais. Isso é tão importante que, na verdade, se a gente for olhar as eras históricas, os materiais de construção em geral são tão importantes que eles deram nome às eras. Né? Então a gente começou ali na idade da pedra lascada, onde o único material que a gente manipulava era a pedra propriamente dita. Depois a gente veio para a pedra polida, depois a gente veio para a idade dos metais, né? A idade do bronze, a idade do cobre, do ferro fundido, enfim. Foi a era que a gente conhece vai sendo nomeada em função do material principal daquela época. Ao passo que hoje talvez a gente esteja numa era multimateriais. Embora os materiais sintéticos, como por exemplo os próprios polímeros e os materiais compostos, tenham uma importância bem interessante ainda hoje, né, a gente pode considerar como uma era multimateriais. Tá? Agora, se a gente colocasse isso daqui numa linha do tempo um pouquinho diferente, como é que ficaria? Né? Vamos colocar uma linha do tempo aqui. Então a gente começa lá atrás, então, antes de Cristo, né, 10.000 anos antes de Cristo, a gente tem os materiais naturais. Como, por exemplo, aqui eu coloquei um âmbar, né,
que é um material que é coletado. O ser humano vai lá na natureza e coleta esse material do jeito que ele está lá e utiliza para diversas finalidades. De novo, assim como o âmbar, a gente tem, que são resinas naturais, a gente tem a celulose, que vem da madeira, a gente tem os pelos animais, né, cabelo animal, lã e também fibras naturais que podem ser utilizadas. À medida que o tempo vai evoluindo, e aqui a gente já dá um salto bastante grande, a gente tem os primeiros materiais sintéticos aparecendo. Então, lá no século XIX, as borrachas foram desenvolvidas de forma a serem utilizadas industrialmente, comercialmente, com a descoberta não só do material, mas também dos processos de fabricação, como, por exemplo, a vulcanização. Logo no início do século XX, começam a aparecer os primeiros materiais rígidos, moldáveis, como, por exemplo, a baquelite, né, que permitiu aí uma grande exposição, uma grande variação e ampliação do uso desses materiais sintéticos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre baquelite, vou deixar o card aqui em cima para você assistir, muito interessante, que praticamente é o primeiro plástico industrial e comercial que a gente desenvolveu. Olha só, início do século XX, milhares e milhares de anos até a gente chegar aqui. Tá? Mas o material plástico, os materiais naturais já eram utilizados desde lá de trás. Depois, de novo, ela aqui de novo, né? A Segunda Guerra Mundial turbinou aí o desenvolvimento dos materiais plásticos, principalmente agora dos termoplásticos de engenharia, como o nylon, por exemplo, que se desenvolveu muito e é onde começou então a filosofia de substituição de metais por plástico para deixar as peças mais leves, facilitar o transporte, aumentar a capacidade de fabricação em larga escala e também de complexidade dessas peças. Nos anos 80 é onde a gente viveu praticamente a era do plástico, né? Tudo era de plástico, a gente tinha aí o plástico se expandindo grandemente, mas infelizmente foi a era onde ele foi conhecido e começou a ser conhecido como um problema, principalmente do ponto de vista ambiental. Já hoje em dia, nós estamos numa era multimaterial, onde os materiais plásticos são reconhecidos como materiais importantes, mas principalmente onde a gente hoje tem a consciência e a preocupação de utilizar esses materiais de forma sustentável. E uma boa parte dos vídeos aqui do canal ensina profissionais e a sociedade a exatamente utilizar os materiais plásticos dessa forma, sustentável. Tá? Então, uma linha do tempo um pouco mais simples para a gente poder entender essa evolução. Mas por que os materiais plásticos são importantes, principalmente na nossa era aqui, né? Aquela era multimateriais? Porque os materiais plásticos ainda permanecem bastante importantes. Segundo a ONU, esse aqui é um gráfico de crescimento populacional, por volta de 2050, a gente vai ter cerca de 9,5 a 10 bilhões de habitantes no planeta Terra. E aí existem alguns desafios muito importantes. O primeiro deles, como é que a gente vai distribuir e armazenar água para toda essa gente? Tá? Então, a gente precisa pensar em maneiras de levar água para todo mundo, porque muitas dessas pessoas estão em regiões onde o acesso à água é difícil. Mesma coisa com os alimentos, tá? Não só a produção, mas principalmente a estocagem desses alimentos precisa garantir que todos esses 9,5 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas, terão acesso a esses alimentos e possam guardar esses alimentos, preservar esses alimentos pelo tempo necessário para que eles sejam consumidos com segurança. Falando em segurança, como é que a gente garante segurança para 9,5 bilhões de pessoas? Os perigos continuam aí, apesar de serem substituídos dos perigos naturais para perigos gerais, os perigos naturais ainda estão presentes, mas os perigos da sociedade, como é que a gente garante segurança para todo mundo, né? Como é que a gente veste todas essas pessoas? O ser humano é um ser que depende de vestimentas para se proteger do clima, para uma questão social, né? Então a gente precisa ter vestuário para uma questão de dignidade, a gente precisa ter vestuário para todo mundo, né? E se a gente ficar dependendo de tecidos naturais para vestir 9,5 bilhões de pessoas, isso começa a ficar bastante complicado. Como é que a gente otimiza os meios de transporte de forma que eles sejam mais eficientes, consumam menos combustíveis, transportem mais gente, sendo sustentáveis? Como é que a gente gera, distribui, economiza e utiliza a energia de forma mais eficiente? Então, tudo isso vão ser desafios para quando a gente chegar lá, que já estão acontecendo agora, mas que vão ficar cada vez mais potencializados. Agora, a gente tem solução técnica para tudo isso daqui. Tá? E o ser humano é um ser inventivo e consegue dar soluções bastante interessantes para tudo isso daqui. Mas a gente precisa,
para 9,5 bilhões de pessoas, criar uma solução que seja não só tecnicamente eficiente, mas também economicamente eficiente, e eu deveria adicionar uma outra palavrinha aqui, que é sustentável. Tá? Então, como é que a gente faz isso daqui? E os materiais plásticos são materiais que podem contribuir positivamente, assim como todos os outros materiais, a gente viu que a importância relativa deles é bastante semelhante, podem contribuir sim de forma decisiva para que a gente possa atender todos esses desafios. E só alguns exemplos para você entender como é que a gente pode usar os materiais para atender e minimizar esses desafios. Então, ó, transporte e armazenamento de água, né, os materiais plásticos são materiais leves, a gente pode transportar mais água utilizando menos embalagem, então levar água para regiões onde o acesso a esse bem é bastante dificultado. Tá? Da mesma forma de infraestrutura, né? Prover infraestrutura mais leve, mais resistente, mais durável, que permita que a gente possa levar a água de forma estrutural a todas as regiões também, de forma durável e principalmente sustentável também. Tá? Então, os materiais plásticos podem contribuir bastante para isso daqui. A mesma coisa na conservação de alimentos, embalagens altamente tecnológicas, que permitem que os alimentos sejam conservados durante muito mais tempo e, portanto, possam ser levados até regiões mais remotas e principalmente em regiões que a infraestrutura para armazenamento e conservação de alimentos ainda não esteja 100% desenvolvida, porque aí a própria embalagem vai garantir essa preservação, tá? De forma leve, sustentável, econômica. Então, os materiais plásticos podem ter bastante utilidade aí, mesmo em relação à segurança, né? Então, equipamentos de proteção profissional e também social já são muito disseminados com o uso de materiais plásticos. São coisas que a gente vai precisar usar, então é importante que sejam maleáveis, leves, confortáveis, para que a gente possa realmente desfrutar da vida, mas com segurança. Tecidos e vestuário, né? Então eu falei, se a gente for depender de tecidos naturais para vestir todo mundo, a gente vai ficar uma barreira ali de até mesmo capacidade produtiva para isso. Mas os tecidos sintéticos podem ser uma solução. Olha aí a sua camisa, provavelmente ela é feita com um tecido que contém algo de poliamida, algo de poliéster, e que ajuda então a criar uma quantidade de tecido que atenda à demanda, e principalmente com tecnologia também, fazendo com que sejam mais duráveis, mais resistentes, funcionais e por aí vai. O transporte, então a gente pode criar meios de transporte, otimizar os meios de transporte que sejam mais econômicos, mais leves e, portanto, consumam menos combustível, gerem menos emissões, ou seja, são mais sustentáveis e que possam, no fim da vida, ser facilmente reciclados, entrar na economia circular. Tá? Então, uma série de exemplos onde os materiais plásticos podem contribuir com os transportes. E, finalmente, na isolação elétrica, para garantir que a gente consiga utilizar a energia elétrica de forma segura, transmitir essa energia elétrica de forma segura e eficiente, diminuindo as perdas e, portanto, aumentando a oferta dessa tecnologia que talvez seja uma das mais importantes da nossa era. Tá? Então, olha só, eu fico muito curioso para saber o que você achou desses comentários aqui. Né? Deixe o seu comentário aqui embaixo, coloca o seu pensamento aqui, o que faltou para a gente complementar essa discussão e quais são os pensamentos que você tem que possam eventualmente complementar ou até modificar o que a gente trouxe aqui. Deixe o seu comentário, compartilha com todo mundo que possa se interessar. Me segue em todas as redes sociais, o meu contato está aqui, é sempre Ricardo Cusiol, você me acha no WhatsApp, no e-mail, o canal do YouTube e ó, o QR Code para baixar o meu app de referência para a indústria do plástico. O link está na descrição do vídeo também. E conhece todos os meus cursos online. Cada um deles tem o seu QR Code aqui que você pode apontar para a tela se você estiver assistindo isso aqui numa televisão ou no computador e já ser direcionado para a página de inscrição imediatamente ou acessar os links que vêm junto com cada uma das imagens aqui e já garantir a sua vaga nos meus cursos online também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.